Olá, você está ouvindo o podcast Meu Quiabo Não Baba. O meu nome é Damaris. E meu nome é Neilton. Aqui cozinhamos assuntos sem deixar babar. Olá! Olá, está começando mais um podcast Meu Quiabo Não Baba. O assunto que nós vamos cozinhar hoje será... As diferenças culturais entre São Paulo e Minas. Isso. Por que a gente vai falar só desses dois estados, Neilton? A gente é um casal, como poderia dizer, interestadual. Exatamente. Um casal, portanto, intercultural. E também, de quebra, um casal interracial. Que não é o caso nesse podcast, Mas a gente pode... Mas é isso aí. Mas num próximo podcast falar sobre. Por ser um casal intercultural e interestadual, a gente passa por uns, digamos assim, constrangimentos, estranhamentos em relação à maneira de ser, à maneira de ver o mundo, à maneira como a gente fala. A maneira de chamar certos objetos. A maneira de denominar certas coisas, objetos. São diferenças que às vezes a gente não se percebe, né, de que nós somos diferentes e acaba se chocando de vez em quando, o que é engraçado. Eu acho bacana, é interessante. Você acha engraçado que você está na sua cidade. Olha aí, já temos uma questão, exatamente, ó, já é uma questão. Pois é. Eu, como vim para São Paulo, sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, e vim morar em São Paulo, tive que aprender várias palavras novas, várias pronúncias de algumas coisas, por exemplo. Teve. Eu tive, porque se eu me referir a certos objetos pelo meu vocabulário, as pessoas não vão me entender. Então, se eu procurar, por exemplo, no supermercado por biscoito, a pessoa vai falar assim, a bolacha? Bolacha. E na minha terra, bolacha é tipo eu te dar um tapa, entendeu? Vou te dar uma bolacha. Jamais denominaria o que a gente chama de biscoito. Mas parece que tem uma diferença. Não só uma diferença, mas a bolacha, ela é meio que ela sintetiza todos os gêneros. Todos os quais gêneros? De biscoitos. Então você confessa que pode ser chamado de biscoito. Pode, mas para nós aqui em São Paulo é uma coisa tipo secundária, entendeu? O que é o biscoito para você? O biscoito é um derivado desse guarda-chuva gigantesco que é a bolacha. Ou seja, né? Para complicar a situação. Mas o resto do Brasil se refere ao biscoito como biscoito. Só São Paulo e mais algum outros cantos aí que fala bolacha. Então vocês já perderam. Não nos perguntem qual que é a origem da bolacha e por que ela acaba cabendo em São Paulo em todos os gêneros de biscoito. Ou seja, sem resposta. Tá bom. Não existe resposta, só é como se fosse... Cultura é esse problema, né? A gente acaba confundindo ela com uma coisa natural, mas a gente sabe que tem uma história por trás, né? Mas é uma coisa que a gente não procura, não se interessa muito. Acho que é uma marca, acaba sendo uma marca que voluntário ou involuntariamente nos diferencia. Eu acho interessante. Mas não que eu sou contra a ideia de que, tipo assim, bolacha é o certo. Muito embora eu brinque com minha esposa, Damaris, de que o jeito que a gente fala é o certo. Porque essa é a postura do paulistano, né? Se é aqui se fala assim, então é o certo. Será que é isso? Porque se eu for para Belo Horizonte, o certo vai ser biscoito. Exatamente, mas a gente vai ser um pouco mais educado na hora de defender o nosso ponto. Será? Você tem alguma palavra ou alguma expressão que eu uso que você acha diferente? Ou que você fala diferente? Eu acho que, por mais que eu ouça sempre você falar essa palavra, eu não consegui me assimilar, porque ela serve para várias coisas. Por exemplo, o trem. O trem... Trem é qualquer coisa. Trem é coisa. É uma bolacha.
Pode ser um trem. Ah, então é maior do que a bolacha. Não, qualquer coisa pode ser trem. Uma coisa grande, uma coisa pequena, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. Trem se aplica a qualquer coisa. Ruim ou boa? Ruim ou boa. Quando é que é ruim? Quando é ruim, por exemplo, se eu estiver dirigindo um carro e você estacionou o seu carro na minha frente, eu vou falar assim, tira esse trem da minha frente. Tira esse trem. Tá. Tira esse trem daí. E quando é uma coisa boa? Se você me apresentar um biscoito muito gostoso, eu vou falar assim, que trem bom, hein? Se eu falar que esse biscoito é o gênero da bolacha, você vai... Falar, não tem nesses trem, não. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora, E qual que é o significado de trem? o primeiro vocábulo, o primeiro significado no dicionário para trem é coisa. Não tô brincando, é isso mesmo. E o segundo seria o meio de transporte, que é chamado de trem porque carrega os trens das pessoas, ou seja, as coisas. Ele leva coisas, ele leva trens, por isso que ele é o trem. Se você não acredita em mim, vá pesquisar. Não, eu só falo uma coisa, nós não estamos errados em chamar as coisas de trem. A gente pode confundir, né? Principalmente uma pessoa que não é de Minas Gerais, e você falar trem. Muito bom. Agora. Eu gosto de pensar que São Paulo tem uma certa relação com Minas que é preconceituosa, mas ao mesmo tempo é afetiva, sabe? Okay. Não é de rejeição. É como se... Mas tem um problema, né? Quando a gente fala Minas, parece que Minas é um lugar único. Só existe Minas em Minas. Eu tive esse problema aqui quando as pessoas perguntavam de onde eu falava que eu era de Belo Horizonte e elas respondiam, você é de Minas. E eu pensava assim, sim, mas eu sou de um lugar específico em Minas Gerais, eu sou da capital. Porque Minas é um estado gigante. Exatamente. Várias pessoas chegavam e falavam assim, minha avó é de Três Marias, por exemplo. E eu ficava assim, nunca fui lá. Nunca. Não conheço, né? Não é porque tá dentro do meu estado que eu conheço. Eu não conheço também todas as cidades do seu estado. A diferença, eu acho, que é porque o nome da capital de São Paulo é São Paulo e o estado é São Paulo também. Pode ter essa, sei lá, generalização. Você fala assim, você é de São Paulo, você é do estado de São Paulo. Mas vocês conseguem imaginar, por exemplo, um cidadão paulista do interior? Sim. A gente sempre imagina o mineiro como alguém do interior, seu chapéu de palha. Tem essa questão, né? Que a gente pra vocês... Sim, é uma pessoa, é uma pessoa mais do campo. Percebi. Eu percebi isso quando as pessoas falam assim, eu gosto muito da comida mineira. E eu fiquei pensando assim, tá, né? Daí, eu não represento essas coisas, né? É muito interessante como o paulista enxerga o mineiro, se ele enxerga a gente como pão de queijo, sei lá. Vários estereótipos, assim, é bem interessante. Voltamos às palavras, então. Aqui, bexiga é aquela coisa que a gente usa em festas. Coisa você usa em festas? Tem tanta coisa que você usa em festa? É confete? É aquele plástico de borracha que você assopra e... Você tá falando do balão? O balão. Porque pra mim, bexiga é o órgão que comporta a urina, né? Não, aqui bexiga tem história, né? Tem uma história. Tem? Não sabia. Tem uma história. Porque afinal parece, né? Uma bexiga. Nossa, mas é uma associação tão, assim, distante do órgão bexiga para o objeto. É que a bexiga enche, né? De urina, não de ar. Você pode pôr uma aguinha ali. Mas agora me fala uma coisa. Aquele que a gente entra na cestinha e vai pra longe, como é que você chama? Que entra na cestinha. O que é um balão. Então o balão de ar quente é balão. Isso. Não é uma bexiga gigante. Não é uma bexigona.
Mas tem a bexiga. Mas a de festa é bexiga. Estourar a bexiga. Estourar a bexiga. Meu Deus do céu. Se você estourar minha bexiga, eu vou morrer. Dá pra pôr bala dentro da bexiga. Meu Deus do céu. Fica cada vez mais catastrófico de pensar. Agora... E tem bexigas de vários tamanhos, né? Meu Deus. Se ela for aquelas que... Com hélio também é bexiga? Aquelas que ficam no teto, assim? É bexiga. Também. Bexiga também. É muito estranho, E muito o estranho. balão, vocês... Mas se eu falar assim, minha bexiga tá cheia, você vai achar que eu tô falando... Não, o contexto ajuda. Mas a gente, com relação a isso, eu acho que vocês estão certos. Eu sinto que vocês estão mais certos em relação ao balão. Ponto para Minas Gerais. Aliás, a gente já tem um ponto por causa da bolacha, vamos combinar. Mas É isso, né? O território, ele muda um pouco a maneira de... Né? Sem dúvida. E bexiga, mas tudo bem. Agora, se tem um que não entra na minha cabeça, principalmente agora, quando tá fazendo um tempo bem quente assim, o que eu chamo de picolé, você chama de... Sorvete. Sorvete. Gente, Tudo é sorvete. tudo é sorvete. Então, aquele que vai na casquinha chama... Sorvete de massa. E o do palito? Sorvete de palito. E por que vocês preferem falar sorvete de palito ao invés de usar uma simples palavra que é picolé? É igual 80 em francês. 80? 80. É. Complicado isso daí. Complicado. Sorvete, eu não sei. Você vê, eu aprendi por osmose. Não sai, você vê, não sai. É uma coisa não que sai, exatamente. sempre vai ser sorvete. Você sempre me corrige. Eu sempre te corrijo porque eu não consigo aceitar. Essa realmente eu tenho dificuldade. A bolacha eu largo pra lá, sabe? Será que é porque Minas tem um cuidado mais interessante com a palavra? Mas, querido, picolé é no Brasil inteiro. Não é só Minas. Não é só Minas Gerais. Se você for pro Nordeste pedir sorvete de palito, eles não vão saber. É picolé em todo... Eu acho assim, nesse caso, quem tem que aprender o vocábulo e usar são vocês. Mas como o paulista... Aqui parece que não deu tempo da gente corrigir isso, porque antes da gente corrigir, chegou a paleta. Ah, tá. Eu vou fingir que essa é uma desculpa válida. A paleta mexicana. Vou achar que é uma coisa assim, né? Mas assim, você tem uma recordação de sorveteria que você passou e tá escrito lá picolé? Daqui? Aqui. Não, nunca vi. Tá vendo? Eu nunca vi. É uma coisa forte. Mas eu já vi, inclusive eu fotografei, que eu fiquei tão indignada de ver que tinha lá sorvete de massa e picolé e sorvete de palito. E pensei assim, você gastou um espaço aí nesse... Era um quadro assim, pintado. E eu falei, poxa, podia colocar picolé, né? Mais simples. Tem outra coisa que não tá aqui na minha lista, mas eu vou falar. A gente chama de quadro o que vocês chamam de lousa. A lousa. E era uma coisa que eu, quando dava aula, tinha que prestar atenção. Porque, bom, apesar de eu ensinar inglês, às vezes eu tinha que falar, lá no quadro. Aí eu pensava, putz, não é quadro, é lousa. Lousa. Na lousa. Tá na lousa. Engraçado, porque hoje é mais quadro. Hoje é muito mais quadro que a lousa antiga. Mas a gente continua chamando de lousa. Sim. Tem outra coisa que eu lembrei. Olha só, tá vindo a memória do trabalho. A primeira vez que um aluno meu virou pra mim e falou assim, professora, pode usar branquinho? Eu quase gargalhei na cara do menino. Mas eu tive que pensar o que ele estava se referindo. Estava fazendo uma prova e ele estava me perguntando se ele podia usar branquinho. Eu falei, o que é branquinho? Só pode ser o corretivo, que eu chamo de corretivo. Mas os alunos, mais os paulistas, chamam de branquinho. Esse também eu fiquei bem curiosa. Porque tinha uma marca do corretivo que era branquinho. Entendi. Né? Falando em marca, tem uma outra coisa aqui também que eu tive que aprender. Você sabe qual que é? Uma coisa que você detesta o cheiro. A Cândida. Cândida, senhoras e senhores. Cândida não é isso que você está pensando aí. Aqui em São Paulo, Cândida é simplesmente a marca da água sanitária. Não, você vê, depois até eu casar com você, eu achava que Cândida era uma coisa
E água sanitária era outra. Tá vendo como é que é perigoso isso daí? Entendeu? Aham. E agora você sabe que é simplesmente... Teve uma fase na minha vida que eu achava que água sanitária era alguma coisa parecida com o cloro. E a Cândida era Cândida. Isso é curiosíssimo. Isso é muito interessante. É muito interessante, porque quando eu cheguei aqui eu ouvia muito, lá limpa com Cândida. Joga uma Cândida no banheiro. E eu ficava, que raio de Cândida? Sabe o que é Cândida pra mim? É até um pouco vergonhoso, mas é o que a gente chama de sapinho, mas que dá lá na pepeca. Cândida. Cândida. Ela está com Cândida. Exatamente. Candidias. Da candidias, exatamente. Por que Cândida, né? A gente Eu precisa ir não atrás. sei exatamente. Mas é interessante, porque aqui isso é tão forte que a Cândida eu até apropriei. Porque aí entra no mesmo padrão do sorvete de palito. É muito mais fácil eu falar pra você, compra uma Cândida que acabou, do que eu falar, compra água sanitária. Isso. Entendeu? E aí eu opto... Você já incorporou. Já incorporei, porque eu opto pelo mais fácil, pelo mais rápido de falar, se for uma situação assim, né, de eu ter que me expressar mais rapidamente. E aqui você para no sinal ou no farol? Eu sempre vou parar no sinal. Errado, porque aqui é farol. Mas é simplesmente a mesma coisa. Mas o certo é... Olha, o sinal eu posso até... Eu tenho que dar a mão palmatória às vezes, né? Porque sinal pode ser tanta coisa, né? Quando você tá no ponto de ônibus, você dá sinal. Você dá sinal? Dá o sinal. Dá o sinal. O sinal, tá. Estou parado no sinal, aqui não colou ainda. Não. Entendi. É mais farol. Sinal tá vermelho, sinal mudou. Não, é quando o farol abrir. Quando o farol abrir. Fechar. Tá. Farol também significa outras coisas, né? Então, tudo bem, vai. E aí, outra coisa que eu ia perguntar. Bujão ou botijão? Botijão, antes já vou falar bujão. Bujão de gás. Bujão de gás. Botijão. Eu acho que tanto faz. Né? Aqui eu acho que tem um pouco dessa coisa, dos dois. Tá. Eu chamo de botijão. Botijão. Se você me pegar de surpresa, assim, eu vou falar botijão. Deixa eu ver, Carapicuíba, botijão. Osasco, botijão. Aqui, você chega aqui, tem bujão de gás. Aqui é onde? Você tem que falar para os nossos ouvintes onde que a gente tá. Zona Oeste, São Paulo. É porque a gente tá tão perto de Osasco, gente, que às vezes Osasco vem pra gente. Às vezes a gente cruza a linha, a fronteira. Agora, outra, aproveita que eu tô dando pontos pra São Paulo, vai. O que você chama de pipa? Pipa. Vai empinar pipa, soltar pipa, eu chamo de papagaio. Erradíssimo, errou rude, né? Olha, eu não consigo chamar o papagaio de pipa, a não ser que eu pense antes de falar, mas eu entendo a confusão com o animal. Com o papagaio, né? Com o papagaio. E que não tem absolutamente nenhuma relação entre o papagaio, o que você solta, o brinquedo, com o animal. Então, assim, realmente não sei porquê. Acho que depende muito talvez, o formato das pipas antigas, né? Antigamente, talvez papagaio era o nome, não sei. Pode ser, não sei, sinceramente. Aqui tem uma diferença. Tem a pipa, que é um formato mais quadradão. E aquele formato... Losango? Losango, né? É o peixinho. Nossa, aí já complicou. Peixinho. Sabe por que eu acho? Nesse caso, é um vocabulário que eu não uso, porque eu nunca soltei pipa. É um brinquedo de menino. Não é um brinquedo de menino, sou contra isso. Não é um brinquedo que não é normalmente usado para meninas, mas muitas meninas empinam pipa sim. Eu é que nunca me interessei. Por que não tinha na rua? Não sei, sinceramente. Agora, a minha experiência foi a seguinte: quando eu pedi, deixa eu fazer também, né? E deram a linha pra mim, eu não sou. O que você faz com aquilo? Eu não sei. Não, mas eu também não vi graça, entendeu? Assim, não foi um brinquedo que me chamou a atenção. Não foi só tipo assim, deixa eu fazer. Aí o papagaio, no caso, né? No meu caso, começou a descer. E eu
Uai, não sei fazer esse droga desse que negócio. legal você falar, porque eu acho que a pipa ela tem uma poética, assim, porque é uma experiência bastante urbana, né? Uhum. E como a gente está tomado por casa, prédio e tal, às vezes você ir para um morro, pra um pedaço de morro, soltar uma pipa, tem um sentido de, assim, de você... Porque é uma coisa que você faz. Uhum. E de repente você dá linha para ela. Eu E aí ela se entendo o torna uma apelo. espécie de extensão sua, sabe? Sim. E você tá no alto, assim. Não, eu sou super a favor. Eu acho que as pessoas têm que... Aliás, longe dos cabos de fios de alta tensão, pelo amor de Deus. Mas na nossa cidade é quase que impossível. Então tem uma questão de você enfrentar os fios, né? Os fios, a cidade vai subindo e as pipas vão sumindo. Vão sumindo, exatamente. Era uma espécie de um sinal que tinha alguma coisa acontecendo no bairro. Era uma comunicação entre... E aí tinha a guerra, né? E se deixar, você vai longe no Vai longe assunto com a pipa. da pipa. O que mais? Você tem alguma coisa que eu falo além do trem? Além de... Eu gosto muito do sou. Sou? Você sabe o que é sou? Sou é senhor. Senhor. Mas você pode usar sou pra qualquer pessoa. Eu falo assim, não senhor, ao invés de falar não senhor, eu falo não sou. Não sou. E tem a coisa de chamar o senhorzinho do bairro de sou fulano. Sou João, sou Zé. Interessante. E é interessante. A minha mãe falava pra mim, que eu não, né? Ao invés de me chamar de sou, me chamava de Sá. E eu acho muito engraçado Legal. o Sá. Porque esse eu não consigo, assim, apreender, assim, chamar uma mulher, ô Sá. Mas ela falava Sá. Então eu acho que é sou masculino, Sá feminino. Mas é uma coisa que sai, assim, de mim exatamente quando eu tô com raiva, né? Uma coisa, não sou. Sou. É sempre um Às negócio... vezes você mistura, é uma mistura explosiva. Trem, sou. Solta esse trem, sou. Nossa. Tem bastante Minas disso. inteira desce. Nossa, isso aí... Agora, vem cá. Se eu falar assim, tem uma perua parada na nossa porta, o que você vai pensar? Eu vou entender porque... Você vai entender perua. o quê? Por que você entende... O que você entende por uma perua parada na porta? É um veículo. Mas É um veículo. mas a gente chamava também de... A gente, né? A perua também acho que é ponto pacífico aqui em São Paulo também. Do quê? A perua. Kombi, perua. Tal. Se eu chamar de Kombi, você entende? Kombi também. Tá. Eu jamais vou falar perua. Se eu falar que tem uma perua na porta, é uma mulher. Sério? Sem dúvida alguma. Eu não chamaria de perua o que eu chamo de Kombi ou van. Van eu acho que é o neutro da história. Acho que van, todo mundo entende o que é. Kombi acho que seria a marca, né? Não, aquela branca, aquela bem velhona, assim. Que era a perua, mas chamava de Kombi. Eu acho que a gente foi substituindo a ideia da perua para virar Kombi só. Gente, depois veio a van. Mas você a tem perua do tio. Pois é, cara. Eu dirigia, eu experimentei algumas vezes dirigir a perua do meu pai, porque meu pai trabalhava. Vou falar de novo. Eu experimentei dirigir. Meu pai deixou dirigir a perua dele. Você pegou a perua do seu pai. Peguei a perua do meu pai. Você entende como que isso é engraçado? Porque abre, assim, pra várias interpretações. Eu peguei a perua do meu pai. Eu saí com a perua do meu pai. Você pensa, pelo amor de Deus, o que você fez, menino? Nossa, tinha um volantão. Vamos parar, porque vai começar a fazer outras associações. Meu pai, ele dirigia essa perua, ele entregava com ela almoço, né? Ele trabalhava Quando ele trabalhava lá. E era aquela branca? Uma perua branca. Sim. Do feijão gordo. Olha, que legal. Não sei quanto tempo ele ficou naquilo, mas foi a oportunidade que eu tive de pegar uma perua. Entendi. Eu espero que tenha sido a única perua que você tenha pegado na vida. A primeira vez a gente nunca esquece. A gente não vai pode entrar nisso. Esse assunto eu deixo pra depois. O que você gosta de comer quando você pede um iFood? Lanche. O que seria lanche pra você? 2 hambúrgueres,
Alfa. Seria um sanduíche. Então você admite que lanche é sanduíche aqui. Sanduíche é lanche aqui. Sanduíche é lanche, na verdade. Isso me deixou muito confuso uma vez. Quando a pessoa perguntou, assim, por um grupo de pessoas, ia pedir comida e falou, vocês querem pizza ou lanche? E eu fiquei assim, Para nós, essa porção de pão com carne ou com recheio de coisa, salada, não sei o que, é o lanche antes. Mas também é um sanduíche depois. Entendi. Tá? Prepara um lanche. Prepara um lanche. Se você falar pra mim, prepara um lanche, na minha cabeça vem várias hipóteses, assim. Tem várias escolhas. A gente pode assar um pão de queijo e tomar com suco, ou tomar com um achocolatado, e vai ser um lanche. Lanche pra mim é a refeição, você entendeu? É o momento que você para pra comer uma refeição levezinha. Quando você tá na escola, você para pro lanche. Para pro lanche. Aí não importa se você vai comer um sanduíche ou não. Se você vai comer, o que você não importa o que você vai comer, é a hora do lanche. Então você pode comer uma maçã, você pode comer uma barra de cereal. Esse é o seu lanche. Entendeu? O lanche é o momento, não é o que você chama de lanche, que é o sanduíche, né? Que é o certo, né? Vai me desculpar, mas essa não me desce. Eu acho que quando eu falo isso pra você, tem um pouco do etnocentrismo paulista. É claro que, tipo assim, é um etnocentrismo paulista. Porque quando você vai para outras regiões do Brasil, você vai encontrar um grau de etnocentrismo. Com certeza. Né? Com certeza. O mineiro de BH deve ter ali um certo provincianismo, um etnocentrismo em relação ao pessoal de Itajubá. Pode ser, se é que a pessoa conhece alguém. Aí tá vendo? É isso. É disso que eu tô falando. Não, eu não vou negar não, e também não acho eu não acho que exista um certo, mas eu acho que na verdade eu gosto dessa questão de aprender que existem outras formas de falar coisas diferentes, porque eu gosto de entender, né? Então, eu pergunto, se eu não sei, se a pessoa falou uma coisa, mas o que é isso? Né? Se não for uma coisa deduzível, assim. Eu acho interessante saber, eu acho que é legal, né, as pessoas conversarem. Eu não gosto desse etnocentrismo que fala assim, não, mas é isso. Tal coisa. De vez em quando eu faço com você. Mas eu faço brincando, mas antes, talvez no meu inconsciente, tem alguma coisa de, tipo assim, mas aqui se diz isso, porque é assim que tem que ser. Sabe? Entendi. É uma coisa meio... Com você, eu vou usar o que vier primeiro na minha cabeça. Se eu pensar em Cândida primeiro, eu vou falar Cândida, não vou falar água sanitária. Mas quando eu falo com uma pessoa que eu não conheço, eu vou eu vou optar pelo usual. Certo. Entendeu? É engraçado, né? Eu não sei por que a gente não... Talvez o nosso modo de vida, ele faz a gente ficar num lugar sempre, né? Sem dúvida. A gente abandonou, talvez ao longo da nossa história evolutiva, a ideia de migrar, né? A gente foi ficando mais... O ser humano era nômade, né? Não é mais. E é não que o nomadismo não crie linguagem, né? Com certeza. Mas ficar, parece que você vai ganhando mais... Você fica mais... Você fica preso, né? Você fica mais engessado, assim. Pra você ver que eu facilmente transporto a minha linguagem pro mineirês quando eu vou pra casa dos meus pais, né? E eu pego um pouco quando eu vou. Pois é. E eu já peguei um pouco daqui também. Algumas coisas, né? Eu acho que tem coisa que não vai mudar, não tem como. Mas algumas coisas eu já peguei, por exemplo, os es. Como assim? A letra E, que a gente chama de E. Uhum. Então, se eu preciso soletrar alguma coisa, eu não vou falar
Por exemplo, régua, eu não vou falar R-E, eu vou falar R-E, entendeu? R-E. É mais pra facilitar, assim, né, a comunicação. Mas o que me vem primeiramente é E. Pra gente o som é aberto. E e O. Pra vocês é E e O. Que eu acho interessante também. Não sei por que é assim. E o que é tá agarrado? Depende. Agarrado pode ser que você tá ocupado, não pode fazer uma outra coisa. Tô agarrado. Tô agarrado aqui. Tô agarrado com o meu TCC, por exemplo. Ou, se você falar assim, você me convidar pra uma festa e eu vou te expressar o quanto que eu quero estar nessa festa, falar assim, tô agarrado. Ah, interessante. Serve então pra... Depende. Depende, por exemplo, depende da Eu posso situação. dizer tô agarrado na sua? Eu vou achar estranho. É estranho. Tô agarrado na sua, eu vou ficar assim, na minha o quê? Aonde você tá agarrado aqui? Eu acho que até uma determinada época tinha a coisa do tá parado na sua. Né? Na sua. Está na sua. Depois ficou está na sua e tá afim de você. Eu acho que até o estou afim de você já tá antigo já. Já tá antigo. Não, tá completamente ultrapassado. Tá Você não tá né? entendendo. Pra acompanhar a linguagem da galera de hoje, as gírias, nossa, é complicado. Não. Mas voltando aqui pra nós, né? Tem uma coisa que eu achei estranho, continuo achando estranho, que é, por exemplo, quando vocês se referem a alguma coisa, algum evento que acontece certo dia da semana. Por exemplo, você tem a feira. Aí você fala assim, eu vou à feira aos domingos ou de domingo? De domingo. De domingo. Eu acho isso... De sábado. Isso é errado. Isso gramaticalmente falando, tá errado. Ponto. Não. Tá errado. Não, porque você não vai você vai aos domingos. De implica aí na forma como que você vai. Entendeu? Como que você vem pra minha casa? Aí eu vou de domingo. Não é isso. Você vai de Uber, você vai de carro, você vai de metrô. Mas você não vai de dia da semana, você vai... Trabalho de sábado. Pois é, era isso que me falavam. Ah, você trabalha de sábado? Eu pensava, não, eu trabalho aos sábados. Eu acho que a gente tem também um certo acordo linguístico, um consenso no dia a dia que não permite com que a gente escreva assim, que a gente sabe. Olha, eu não sei não. Eu não afirmaria. Eu não afirmaria. Não, mas assim, se a gente for escrever uma coisa muito séria, do tipo assim, uma tese, você não vai falar de uma dissertação, sábado. Exatamente. Agora, a minha youtuber favorita, Lorelai Fox, falou que os vídeos saem de domingo, de terça e de quinta. Uhum. E eu fico chocada com esse dia, assim. Eu acho que é tão comum e tão dado isso que a gente acha estranho alguém que fala aos sábados. Parece é uma que coisa muito formal. Exatamente. Parece é uma que coisa você tá cheia, sendo... uma pessoa cheia de querer. Isso, cheia de querer. Tipo assim, metida, a besta. Uhum. Metida certinha. Cheio de querer é um significado anterior ao tá se achando. Entendi. Que já tá ficando antigo já também. Tá se achando tá antigo também. Eu percebo isso. Agora, por exemplo, as pessoas vão me achar chata, porque eu não vou falar de Aos. Eu vou falar aos sábados. Nossa. Eu posso falar até assim... eu trabalho sábado, sem preposição. Eu trabalho sábado. Eu vou na missa no domingo. Ao invés de aos. Que o aos realmente é muito formal. Já vai Agora, ficar avisada. Não posso fazer nada, meu filho. O jeito que eu abro a boca e, assim, aqui... né, eu falo cantado. Eu falo anasalado. Tem uma forma de falar... que as pessoas percebem que eu não sou daqui. Não é difícil. Mas eu não ligo, não. Agora, tem uma palavra que eu sei que choca as pessoas que não são... Eu não vou afirmar que é o estado inteiro de Minas Gerais, mas Belo Horizonte se usa muito um verbo e que aqui é extremamente ofensivo. Você sabe qual que é? Arreda. Exatamente. Aqui usa bastante em igrejas.
Em que Tá vendo? sentido? Mas em sentidos assim, em situações extremas. Aham. Quando você está expulsando um demônio. E aí você fala, Arreda. arreda Satanás. Ou quando você está muito bravo com alguém e pede para ela arreda daqui, sabe? Arreda daqui quer dizer, sai daqui. É. Mas eu bem acho grosseiro. Mas eu acho que a gente não chega a usar o arreda. Eu tenho certeza que não, porque quando eu falo arreda, eu percebo o olhar de choque, entendeu? E pra gente, Belo Horizontino, significa simplesmente mover ou a pessoa ou um objeto de um lugar para outro. Nossa, Então, se eu quero que você tire essa cadeira daqui e põe para lá, eu vou falar assim, arreda a cadeira. Com relação a isso, eu acho que a gente é mais específico. Tipo assim, eu quero que uma pessoa arrede daqui. Uhum. Vaza. Tá, a gente fala vaza também. também. Mas o arredar quer dizer, é até na minha cabeça, eu acho que até é questão de arrastar, você entendeu? Aqui eu acho que talvez a gente usa mais arrastar. Eu falaria arrastar. Uhum. Arrasta pra lá. Arrasta pra lá. Agora, quando você tá num carro, tá 2 pessoas no banco de trás e vai entrar uma terceira, Aí é um insulto se você fala isso aqui. eu Arreda. falaria, arreda um pouquinho, arreda mais. A pessoa vai se sentir ofendida. Vai se sentir ofendido. Isso é muito perigoso. Essa palavra é muito perigosa. Porque ela é tão comum pra gente que simplesmente significa tirar daqui e ir pra lá ou mover espaços que não é ofensivo de forma alguma e aqui assim, significa uma coisa muito séria, é ofensivo, isso é engraçado. muito complicado. Eu não sei qual que é a linguagem certa para essa situação, mas engraçado que a linguagem parece que coloca a gente em situações. Uhum. E aí eu fico tentando lembrar qual que eu usaria, por exemplo, na necessidade de apertar um pouco mais no banco de trás. Aperta um pouco mais. Eu acho que eu falaria isso. No fim das contas, a comunicação ela se dá de formas que a gente não prevê, mas tem que tomar cuidado com a questão de ofender, né? Quando é ofensivo, tem que tomar cuidado. Tem a questão do ofensivo, mas eu acho que é muito mais... É legal a surpresa, eu acho que a surpresa, o encontro, né, com a diferença, assim. Uhum. Eu acho isso muito legal. É engraçado porque estar no mesmo país não significa muita coisa. Né? Não, é um país muito grande, né? Então a gente realmente tem diferenças bem grandes, eu acho. Agora eu quero fechar com uma que eu aprendi e que me soava muito esquisito. E olha só, é o contrário do arreda. Eu me senti ofendida com essa expressão e ela simplesmente é uma coisa muito cortês de se dizer. Quando eu me despedi dos meus colegas de trabalho, falava, gente, tchau, não sei o quê, vinha sempre um que falava assim, bom descanso. É o nosso rest in peace. Não, rest in peace é quando você morre, pelo amor de Deus. Mas o bom descanso, e eu ficava ofendida porque eu pensava assim, nossa, essa pessoa acha que eu sou... Eu senti que a pessoa tava falando assim, ela vai descansar, né, sua folgada. Porque eles estavam ficando no trabalho e eu já estava indo. Então eu sentia que era uma coisa... Bom descanso. Bom descanso, vadia. Qualquer coisa do tipo. Talvez o jeito de... Não, mas não era dito de uma forma ofensiva. Era um hábito. Pois é, porque é uma expressão que eu não uso. É uma expressão que eu não conheci, inclusive. Bom descanso. Bom descanso. A gente pode falar assim, bom final de semana, sabe? Bom descanso eu pelo menos não conhecia. E achava esquisitíssimo. Até me falaram assim, nossa, mas eu sou bom descanso. É o que eu tô falando, né? Não tô nenhuma outra pretensão com isso. Bom serviço, bom trabalho e bom descanso. Às vezes é interessante que às vezes você sempre tem a ideia de que, tipo, ir aqui em São Paulo é ir para o centro. Okay. Nunca é ir para casa. É sempre voltar para casa. E aí, se você pega um ônibus e precisa, por exemplo, se você é do centro e trabalha em Jaguaré, o pessoal você corre o risco de alguém desejar para você bom descanso. E você tá indo trabalhar. Mas dá pra entender. Porque geralmente o centro não é um lugar onde as pessoas moram. Tem pessoas que moram no centro. Tem muita gente que mora no centro. Mas não é o... Se você desce por na Paulista,
muito. Você tá indo passear, com certeza. Alguém vai falar, não vai falar bom descanso, bom trabalho, vai falar bom trabalho. Quando você sai da Paulista e chega em algum lugar, um bom descanso. Uhum. É interessante isso. Interessante. Olha, eu falaria o dia inteiro, vários, se deixar, das diferenças, mas eu acho que a gente pode deixar uma esperança para as pessoas, né? Que é possível o diálogo. É super possível. Mais legal ainda é a surpresa, é o encontro com o outro, né? O estranhamento. Lembrando sempre que a gente é o outro do outro. Sempre. O outro não é aquilo que a gente acha que o outro é. Para o outro, nós também somos o outro. O outro é tudo que não é a gente. Exato. E vai ter uma hora que nós seremos o outro. Seremos o outro. Exato. Esses encontros, eles são muito legais. É uma oportunidade de aprender um pouco, né? Desse lugar de onde a gente vem. Eu gosto muito de estar casado com uma pessoa de Minas. Ai. De Minas. Eu gosto das coisas que eu aprendi aqui, apesar de não concordar com a maioria delas. Não concorde, assim, você está discordando do que é o certo. Tá. Então tá. Então é isso, gente. A gente queria só passar um pouco da nossa vivência e do nosso aprendizado cultural e linguístico diferenciado. Isso. E até mais. Até mais. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E bom descanso. Bom descanso.